Falando sobre a fiscalização exercida pelo TCM agora, trazendo alguns dados para vocês, explicando como nós fazemos isso e em que momento nós atuamos. O município de São Paulo tem quase 12 milhões de habitantes. O que significa isso? Temos mais habitantes que Portugal, temos mais habitantes que Cuba. Ou seja, o município é um estado, na verdade. Temos mais de 140 mil funcionários públicos no município. Isso é uma cidade de médio porte, eu não sei dizer exatamente qual é a classificação, mas é maior do que muitas cidades no Brasil. 32 prefeituras regionais que poderiam ser consideradas cidades. 26 secretarias municipais, 14 empresas, 5 autarquias, e um orçamento de 54 bilhões de reais, nesse momento o 7º do país, ou seja, maior do que quase a totalidade dos estados no Brasil. Isso apenas para mostrar a importância do que é fiscalizar o município de São Paulo. Nós temos um plano anual de fiscalização, ok? Quais são os principais produtos de fiscalização? E agora eu vou detalhar 2 deles um pouquinho mais do que os outros. Então nós temos tipos de fiscalização: os acompanhamentos, análises, auditorias, inspeções e os relatórios anuais de fiscalização. Gosto de apresentar nessa tela aquilo que eu chamo de ciclo de contratação e de fiscalização, porque isso mostra graficamente um pouco melhor como é que é a atuação do Tribunal de Contas do município. Um comparativo importante com os tribunais de contas estaduais: os tribunais de contas estaduais têm que fazer relatório de contas de todas as prefeituras municipais e todas as câmaras municipais. O que significa dizer, por exemplo, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem que fazer 1.288 relatórios de câmaras e prefeituras. Nós, ao contrário, podemos ir a fundo na execução do orçamento, principalmente na avaliação das contratações realizadas pela Prefeitura do município de São Paulo. E talvez aí resida o grande incômodo que os nossos governantes geralmente manifestam com relação à atuação do Tribunal de Contas. Porque ela é diferenciada, talvez nós sejamos um dos melhores, se não o melhor Tribunal de Contas na atuação concomitante. Como é que isso funciona então? A Prefeitura lança um edital de licitação. Ato contínuo, nós vamos selecionar esse edital para fazer o acompanhamento. O que significa fazer o acompanhamento do edital de licitação? Significa que a equipe técnica vai olhar esse edital de acordo com a legislação pertinente, ok? Nós vamos verificar se há direcionamento, ou seja, exigência de atestados em excesso, exigência de capital social, patrimônio líquido excessivo para participar da licitação, entre outras coisas. Vamos olhar também pesquisa de preço. Será que o preço que está sendo previsto é de acordo com o mercado ou será que já existe a expectativa de sobrepreço já de partida? A gente vai olhar também se os quantitativos estão justificados. Será que precisa comprar 1.000 ou será que 500 seriam suficientes? Nós vamos olhar se existe justificativa para a licitação. Lembra que eu falei que às vezes a gente evita gastos? Porque às vezes nem justificados esses gastos são de pronto no processo administrativo pela Prefeitura. Então, nesse momento, nós fazemos o acompanhamento do edital, nós temos que entregar o relatório para o conselheiro relator antes mesmo da abertura dos envelopes, ou seja, da sessão de licitação. E a nossa conclusão será: pode prosseguir ou não reúne condições de prosseguimento. Não havendo condições de prosseguimento, geralmente o plenário suspende, o conselheiro relator suspende e leva para referendo do plenário na sessão plenária seguinte. E aí, geralmente o que acontece é o seguinte: ou a Prefeitura encaminha uma resposta aos nossos apontamentos, e nós vamos levar isso em consideração, ou então são feitas mesas de trabalho, ou seja, o pessoal da Prefeitura vem até o Tribunal de Contas, nós sentamos com a presença do conselheiro relator e a gente discute os itens do edital que foram apontados como problemas. E tenta-se superar isso de uma maneira rápida e célere para o edital voltar a ter andamento. Edital andou. O que acontece em seguida é a sessão de licitação. Nós também podemos acompanhar a sessão de licitação, mas eu já digo de antemão que nesse caso já não tem tantos problemas quanto o próprio edital. Ou seja, aqui é menos efetivo do que a primeira fase do acompanhamento. Depois da licitação, o ato contínuo que vai acontecer,
é a assinatura do contrato. E aqui a gente também vai fazer a análise do contrato para verificar se ele estava de acordo com o edital ou com a minuta de contrato, ou se ele traz inovações prejudicando aquilo que seria a concorrência inicial entre os licitantes, ou seja, alguém entrando agora em condições diversas daquilo que era o proposto pela administração e sendo favorecido por mudanças no contrato. Também fazemos análises dos aditamentos e fazemos acompanhamento de períodos da execução desses contratos, convênios e obras. Ok? E a qualquer momento, como eu disse, pode entrar uma representação, ou questionando o edital, ou questionando a própria prestação dos serviços num contrato ou numa obra. Esse é o ciclo de contratação e de fiscalização. E aqui eu apresento um resumo e digo o seguinte: tudo aquilo que está em azul significa acompanhamento concomitante, ou seja, nós atuamos enquanto as coisas estão acontecendo. Todo órgão de controle, em qualquer país, nasceu para fazer aquilo que está em preto. Análise a posteriori. O que aconteceu no Tribunal de Contas nos últimos 20 anos, não foi agora, é que nós nos aperfeiçoamos em fazer o controle concomitante, com resultados muito expressivos. E aí, eu realmente acredito que é onde nós mais incomodamos os nossos governantes. Auditorias. A auditoria tem muito a ver com aquelas normas internacionais que eu apresentei, que justamente são os levantamentos de natureza orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e operacional. Por que eu trouxe aqui esse exemplo? Porque, na verdade, são essas auditorias que nós vamos utilizar para fazer a consolidação nos relatórios anuais de fiscalização, ou relatório de contas, como vocês conhecem mais especificamente do Executivo. Por que eu estou trazendo isso? Porque esse talvez seja o produto mais conhecido da imprensa e da população. Não é, na minha opinião, não é o mais importante. Eu acho que a nossa atuação concomitante é superlativa em relação ao relatório de contas. Mas aqui fica um convite. Nós também atuamos e fazemos um relatório de função de governo para as principais funções de governo. Esse relatório é publicado conjuntamente com o relatório anual de fiscalização e ele pode ser fonte para a imprensa, para trabalhar informações específicas. Por exemplo, da saúde, nós analisamos indicadores, nós analisamos a produção de serviços para a população e tentamos entender e apontar aquilo que pode ser melhorado. Isso acontece em todas as principais funções de governo.